Flamengo vive um momento conturbado por conta das derrotas que vem sofrendo, ocasionadas talvez pela quantidade de desfalques no time principal. Muitos jogadores lesionados, outros poupados por risco de serem lesionados. A lesão do Pedro trouxe à tona um debate, importante sobre o número de lesões que vem sofrendo o Flamengo nesse ano de 2021. Mas mais do que isso, a lesão do Pedro também acende aqui um alerta sobre a necessidade ou não de poupar jogadores em meio a um calendário extremamente apertado. Vamos entender nesse vídeo os 3 pilares principais causadores de lesões no futebol brasileiro. O Renato tá mesmo com problemas para escalar o time principal ou isso aí é papo para boi dormir? A derrota no Fla-Flu deixou o torcedor furioso. A coletiva do Renato só piorou a situação. Foi um fiasco, como sempre. Ele deixou bem claro, que não tá nem aí pro nosso tão sonhado tri do Brasileirão. No Brasileiro a gente vê no que dá. Quem muito quer, nada tem. Que isso, Renato? Não dá pra vencer sempre. Frases de deixar o torcedor com cara de gol contra. Rubro-negro gosta de ouvir o seu comandante dizer que vai ganhar tudo, ou que pelo menos vai jogar para ganhar tudo, que vai disputar tudo. Não dá para o Renato chegar no Flamengo e dizer que vai ver no que dá. Apesar aí dessas frases infelizes, apesar da postura conformista e soberba do nosso técnico, a explicação dele não foge da realidade que vive o Flamengo hoje, aliás, que vive o futebol brasileiro hoje. É problema com calendário, data FIFA, falta de tempo para treinar, lesões e por aí vai. É realmente um cenário conturbado, onde perder algumas partidas é inevitável. Calendário, preparação física e troca de comando são os 3 principais causas de lesões dos jogadores. O tempo mínimo ideal de descanso, preparação, treinamento entre uma partida e outra é de no mínimo 4 dias inteiros. Ah, mas sempre se jogou quarta e domingo. Sim, mas essa sequência de jogos, quarta e domingo, faz com que o jogador não entre 100% no próximo jogo. E a cada sequência, esse percentual só vai diminuindo, até terminar em contusão e lesão. Consequência disso é que o jogador começa a ser poupado ou o próprio jogador começa a se poupar dentro de campo. Por essa razão, o Campeonato Brasileiro é menos intenso do que a 2ª divisão da Europa. Você sabia disso? Em setembro desse ano, a Skill Corner fez uma pesquisa sobre a intensidade dos 28 principais campeonatos do mundo. O Campeonato Brasileiro ficou quase em último lugar, na 26ª posição em termos de intensidade, atrás mesmo de campeonato da 2ª divisão da Europa, atrás de campeonatos como da Grécia, como da Suécia. Aliás, não precisa ser especialista para ver que o futebol brasileiro é menos veloz, é menos intenso. Basta assistir o jogo da Premier League, e um jogo do Brasileiro que você vai ver a diferença a olho nu. Mas o que diminui essa intensidade? Entre outras, muitas outras coisas, é claro, o calendário é um dos motivos. Muitos jogos, pouco descanso e uma performance diminuída. Bom, outro ponto sobre lesões é a preparação física. Dentro da equipe de preparação física do Flamengo, 2 profissionais foram bastante contestados nos últimos dias. O Alexandre Sanz, contratado pelo Marcos Braz e muito defendido por ele, que fez parte da comissão do Flamengo de 2009. O outro é o Rafael Vinicius, acho que é assim que se pronuncia, o ex-preparador do Diego Ribas. Porém, meus amigos, seria bem leviano atribuir a esses profissionais toda a responsabilidade das lesões do Flamengo, Visto que em 2019 o número de lesões era o mesmo nesse mesmo período. Semana passada o GE trouxe um ranking de lesões dos times do Campeonato Brasileiro, O Flamengo não está muito diferente dos outros. Essa reportagem também fez uma comparação do número de lesões de 2019 com o número de lesões de 2021. Coloquei o ranking para vocês aí dos times, com maior número de lesões até dia 11 de outubro de 2021 desse ano. Até 11 de outubro de 2021 foram constatadas aí no Flamengo 29 baixas médicas. Essa pesquisa assinada aí pelo CAE também fez um comparativo com o número de lesões de 2029. Olha só, nessa mesma época do ano, meados de outubro lá de 2019, o Flamengo já tinha o mesmo número de jogos, só que com 6 lesões a mais. Resumindo aqui para vocês,
2019, 56 partidas e 35 lesões. 2021, 56 partidas e 29 lesões. E ainda é preciso contextualizar a temporada de cada ano, né? 2019, essas 56 partidas aí foram jogadas em 9 meses, de janeiro a outubro. Teve a paralisação, a longa paralisação ainda da Copa América, né? E nesse ano, 2021, essas mesmas 56 partidas foram disputadas com 2 meses a menos, né? E ainda teve o aumento da data FIFA e férias bem mais curtas. Ou seja, a gente tem uma sequência aí de temporadas quase ininterrupta, né? O Flamengo vem jogando desde 2020, quase sem parar, né? Emendando uma temporada na outra. A conclusão é que o número de lesões está normal. O que não está normal é o número de dias para jogar, o número de dia para descansar, né? O tempo para treinar tudo isso. Troca de comando de técnico, né? Troca de técnico também é um dos motivos que causam lesão. Troca de técnico, troca a forma de treinar, a intensidade. Existem estudos, inclusive, sobre esse assunto, né? As convocações para a seleção é um grande exemplo disso, né, meus amigos? Jogadores convocados, eles mudam o seu comando, né? Muda o técnico, muda a preparação e voltam aí, como a gente vê, muitas vezes machucados, né, para os seus clubes. E aí o Flamengo, num curto espaço de tempo, saiu do Jorge Jesus, foi pro Dome, Rogério Ceni e agora tá aí com o Renato Gaúcho. São técnicos com diferentes estilos de jogar, né? E com uma agravante no estilo do Renato, que faz marcação por encaixe individual, que faz o jogador correr mais, né? Hoje o time do Flamengo corre, né, muito mais para trás do que nos tempos de Jorge Jesus, de Dome, até mesmo do próprio Rogério Ceni. Isso aqui, meus amigos, não é uma crítica ao estilo de jogo do Renato, né? Se é melhor, se é pior, a gente só tá aqui pontuando que é um jeito diferente de jogar e que, consequentemente, cansa mais os jogadores porque correm mais e tal. Se não bastasse isso, calendário, preparação, troca de técnico, ainda tem o departamento médico sendo colocado em xeque depois dessa notícia aí da nebulosa lesão do Pedro. Pedro sente dores no jogo contra o Juventude, aí ele é poupado, né, no Cuiabá. Depois disso, parece que o departamento médico não constatou lesão e o Pedro jogou contra o Atlético Paranaense, o que pode ter agravado a situação do jogador. Só que o que mais impressiona é ele ter que procurar um médico de fora, um médico particular, para resolver essa situação. Muito estranho, né? Já dizia um grande poeta, alguma coisa de errado não está certo nessa história. Apesar do torcedor querer ganhar tudo, né? A gente quer mesmo, a gente tem elenco para isso, é necessário pontuar todas as nuances que envolvem o futebol brasileiro. Não dá para fechar os olhos para o calendário e mirar só no Renato Gaúcho. Como também não dá para engolir as frases conformistas, né, do nosso técnico, engolir o nítido abandono de um campeonato tão importante como que é o Campeonato Brasileiro. Também não dá. Todos os problemas fogem das nossas mãos enquanto torcedores, né? A gente não pode fazer absolutamente nada. Ah, vai vaiar no Maracanã durante o jogo? Nada resolve. Aliás, atrapalha. Vai achincalhar aí o nosso time campeão nas redes sociais? Nada resolve também, né? Não resolve. O que a gente deve fazer é demonstrar toda a nossa insatisfação, sim, mas sem esquecer do contexto que vive o futebol brasileiro, onde o Flamengo está inserido. No fim, meus amigos, o que nos resta mesmo é apoiar, cantar os 90 minutos, tentar vencer na força do grito das arquibancadas. Esse é o papel do torcedor. Saudações rubro-negras.